Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio da temporada 2023 do Longe de Casa, o podcast da SAP Concur. Nessa segunda temporada agora também em vídeo, que você acompanha no canal da SAP Concur aqui no YouTube e em áudio, é claro, tradicionalmente no SAPcast, em todos os agregadores de podcast já no ar desde 2016. Eu sou Léo Lopes e é muito bom ter aqui ao meu lado mais uma vez o diretor de marketing da SAP Concur, meu amigo Rodrigo Murad. Mais um podcast, Rô. E aí, Léo, mais um, né? Nem já perdi as contas de quantos foram. Ainda bem, mas né? Vamos em frente. Que vai haver muitos mais. Esse ano tá só começando. Agora a temporada 2023. Isso aí. No episódio de hoje, 100% Concur. Hoje é 100% Concur, um time muito esperado aqui nas gravações, muitos pedidos, audiência implorando pra gente ter esses, pra receber esses convidados de hoje. Hashtag bombou, hashtag chama Anderson, chama Camilo, né? É isso mesmo, é aqui isso mesmo. No Longe de Casa, e hoje eles vieram. Então, hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. O ouvinte do Longe de Casa está acostumado a me ouvir falar bastante e o Rodrigo fica mais ali no apoio, como co-host. Hoje o Rodrigo vai brilhar porque ele é o condutor deste episódio, começando... Quero só ver se vai funcionar. Vai funcionar. Se ele vai resistir. Só não me dispensa a partir do próximo que tá tudo certo. Rodrigo Murad vai apresentar hoje os nossos convidados, que são seus colegas lá na SAP Concur, e hoje a gente tem um tema muito legal para falar sobre viagens corporativas. Isso aí. Com um aspecto bem bacana. Então apresenta os nossos convidados, Rô. Isso aí. Então o nosso primeiro convidado é o Daniel Camilo. O Daniel Camilo lidera nosso time de consultoria. Bem-vindo, se apresenta um pouquinho aí para nossa audiência, Daniel. Obrigado, Murad. Meu nome é Daniel Camilo, trabalhamos juntos na SAP, eu, você, Lima, sou diretor de serviços para América Latina e vai ser um prazer conversar com vocês aqui durante esse nosso bate-papo. Maravilha. Legal, seja bem-vindo, cara. Bem-vindo. E o Anderson é nosso super especialista na nossa plataforma de viagens, uma pessoa muito procurada no mercado, que abraça nossos clientes, que é super bem recebido. Quando a gente vai, Léo, a gente vai em eventos, assim, as pessoas perguntam como eu não conheci o Anderson antes, como eu não sabia dessa pessoa no Brasil. Ele tava no back-office, Estão exagerando. Tava no back-office. Talento tava sendo desperdiçado. Estão exagerando. Pelo menos já começa o podcast com o Anderson dando um sorriso lá. Estão exagerando, tá vendo? Olha aí. Mas se apresenta aí, Anderson. Obrigado por estar aí com a gente. Então, pessoal, meu nome é Anderson, mais conhecido como Lima, né? Lima. Porque tem vários Andersons lá na SAP, então chamam pelo sobrenome. Então, eu sou o Lima, tô na frente das implementações, direto o client face ali com o cliente. Então, eles vendem lá a maravilha do mundo e eles chegam lá para eu entregar essa maravilha para eles. Maravilha. Então, tem um background aí de viagens, como a gente estava conversando, a visão do cliente, visão da agência, visão dos usuários, Do concurso. De outras ferramentas. Então eu conheço bem ali essa questão de viagens. Quanto tempo de experiência nessa área uns já? 30 anos. Ô, louco. Que isso, você não vinha desse jeito? Eu sabia, eu sempre falo isso pra ver a reação da galera, mas... Tá atingindo. Não, A gente não faz isso, né, Camila? A gente assume o branco. Assumimos o isso é tudo natural, é tudo A gente natural. assume o branco. Eu assumo tanto que aqui já nem tem mais. Aqui já passei a navalha logo aqui. Ô, Léo, hoje o programa é pra contar as verdades pra audiência, assim. É du e crua, é aqui a imagem. Cadê aqui? mesmo. Vamos ver hoje. É isso mesmo, hoje é aquilo, eu até brinco com eles, eu marketing, eu vendo aquele sonho lá nas nuvens pro pessoal, aí vem um vendedor ainda, tá lá perto de mim, aí chega neles depois fazendo aquela venda da realidade, então... Hoje não é pra esconder nada, né? Pra falar a verdade nua e crua, como você falou. A verdade por trás da SAP Concur, no episódio de hoje. Vamos... Mas é legal isso do que vende e do que a gente entrega. Você vai perceber que nesse caminho, a visão de quem comprou e do que foi prometido e do que a gente entrega, ela tá muito ligada. Exato. Só que o usuário, quando ele vem com seus quereres. Cada pessoa do projeto quer alguma coisa para ser entregue. E a gente vai mostrar que a empresa ela precisa
ter a direção para que a gente entregue no final o que a empresa quer e não o gosto individual de cada um. Ó, em episódios anteriores do Longe de Casa, a gente já falou sobre todo tipo de necessidade de cliente que acabou adotando o sistema da Concur. Inclusive a flexibilidade do sistema de se adaptar à necessidade do cliente, né? Alguns episódios atrás a gente falou inclusive sobre a inclusão de ração de jacaré no sistema, porque era necessário ali. Ué, mas como ração de jacaré? Cara, se não botar ração de jacaré, o jacaré invade o escritório. Então tem que estar aqui no sistema, porque sem comprar ração de jacaré, amanhã eu posso não ter perna para trabalhar. Exatamente. Entende? Então você vê a flexibilidade do negócio. Minha primeira pergunta aqui como provocação inicial é o seguinte: a variedade de demandas que chegam daqueles que procuram a solução. A diversidade dessas pessoas, né? Vocês falaram da diferença entre a prospecção, que o Rodrigo faz no marketing, e a hora da venda prática ali no dia a dia. Esse contato direto com o cliente que você tem ali, o quanto que você tem de diferentes, digamos, perfis, ou não dá nem para apontar com que tipo de demanda que geralmente o povo chega? Não dá nem para contar. Não dá para botar num perfil. Cada cliente tem uma expectativa de entrega. Então é bem complexo essa parte. O que a gente tenta é direcioná-lo para o caminho. Embora seja uma ferramenta flexível, a gente tem que entender que o conceito da ferramenta é cloud. O que quer dizer isso? Sim. A ferramenta, ela foi criada com as melhores práticas para você encaixar dentro dela. Então, alguém estudou as melhores práticas, cada ferramenta tem os seus estudos, e a gente precisa encaixar um processo dentro dessa ferramenta. Então, você tem lá o seu quadrado, e eu tenho uma ferramenta redonda, e a gente vai encaixar isso. É a famosa transformação digital. Exatamente. Então, é isso essa é a mágica que a gente tem no time do Daniel Camilo. Não, o time não é menor. Essa é a mágica, onde a gente vai transformar essas ideias das pessoas, vai tentar trazer para dentro da ferramenta e entregar isso de maneira que... eu sempre brinco com o pessoal que eu consigo estar no sapato deles. Porque, como eu disse, eu já tive do lado... Conta um pouco da tua história para o nosso ouvinte, espectador, entender um pouco dessa experiência. Quando você fala que já teve do lado de lá, hoje você está do lado de cá, você consegue entender um pouco, está no sapato do cliente, né? Sim. Compartilha um pouco dessa experiência sua com a gente. Então, minha experiência profissional, eram todas as figuras dentro de uma empresa só. Certo. Então, eu era a agência de viagem que presta o serviço de viagem, emite bilhete, etc. Eu era o cliente, que é a empresa que precisa da demanda, que tem as suas necessidades como negócio para que a viagem entregue, né? Ninguém viaja de graça. Ele viaja porque ele tem um negócio a ser concretizado em algum lugar. Então, eu era também esse cliente. Certo. E era também a pessoa que cuidava da ferramenta, que facilitava essas buscas. Então, no início, todo mundo ligava e pedia o que queria. Para aplicar a política é muito difícil desse mecanismo. Então... E em algum momento a empresa falou, não, a gente precisa de um sistema que formalize isso e deixe tudo mais engessadinho para que tenha padrão. Então eu fui a agência que recebia essas demandas, eu fui o cliente que fazia isso acontecer e eu fui a ferramenta que precisava entregar aquilo que a empresa queria. Em geral pessoas, processos e tecnologia. Essa tríade tem que funcionar bem alinhadinha, senão... Você pode ter tecnologia, mas os seus processos, de repente, não são aderentes à tecnologia que você está adotando. Certo. Você tem processo, você tem tecnologia, mas, de repente, o usuário final não está disposto a usar a ferramenta. Ele acha que aquilo vai tirar o emprego dele. Muitas das vezes, esse é um cenário que nós encontramos, é um desafio que nós encontramos durante as implementações. Essa ferramenta vai me atrapalhar no meu dia a dia? Vai tirar o meu trabalho? É longe disso. É muito pelo contrário. Então, esse é um dos grandes desafios. E aí, a palavra da coqueluche é transformação digital, que são todos esses processos, pessoas, tecnologia e ferramenta envolvidas dentro do quadrado, dentro do círculo. Então, assim, o Daniel começou já falou a palavra-chave pra gente, né? Desafios que vocês encontram, que vocês têm no dia a dia nesses projetos. O que mais vocês contam? O que vocês
tem para passar para a nossa audiência sobre esses desafios dos projetos? Então, essa transformação digital que ele mencionou, que existe esses tripés, que é o processo, a ferramenta e as pessoas. Uhum. Então, é aí que estão os principais desafios. Então, a gente pega casos que todo o projeto foi feito perfeitamente, como ferramenta e como processo. Só que as pessoas não foram cuidadas ali. Então, um exemplo é as secretárias. São elas que mandam de verdade. Ela Se usa tá ou no se dia a usa. dia desse processo de viagem. Então, eu cuidei dos processos, todo mundo desenhou os processos, fez tudo muito bonitinho, aderiu à ferramenta. Eu tenho uma ferramenta boa, que é a que foi escolhida. Você fala isso já na implementação do concurso. Já no processo de implementação. Porém, essa é uma etapa antes, que eu preciso identificar quem são as pessoas e qual é a cultura da minha empresa. Sim. Se eu não tenho uma empresa que é aderente à tecnologia ou à mudança, isso já é uma barreira. Certo. Eu preciso trabalhar nela até o dia do Go Live, não só na ferramenta em si. Então eu tenho que trabalhar nela num processo inteiro. Porque envolve uma mudança cultural. E uma mudança cultural. Essa é a palavra-chave. essa é a- Cultura. Essa é a transformação Que digital. aí sim você não consegue ter perfis, porque Não. você tem um Brasil continental, empresas que podem vir desde uma empresa pequena que começou ontem até uma empresa familiar que vem nos mesmos processos há Exatamente. 100 anos, sei lá. Uhum. Exatamente. Como que eu mudo um processo desse? Então ele compra uma O ferramenta. que o meu pai funcionava, com o meu avô funcionava, legal pra mim isso. tá Se comigo funcionando. não vai funcionar. Exato. Mas isso é muito legal, porque eu brinco com o pessoal que eles compram uma ferramenta e eles não querem mudar. E é esse o principal barreira ali da implementação. Então, é isso que você mencionou agora, exatamente isso. Eu comprei a ferramenta, sempre funcionou assim. Eu tenho um processo aqui interno, eu comprei uma ferramenta que tem as melhores práticas e eu tenho o meu processo do outro lado. E eu não quero mudar o meu processo. E a gente não entende para que ele comprou essa ferramenta, com todo esse poder de mudança, das melhores práticas globais e de economia, se ele quer manter do mesmo jeito que ele tem hoje. Uhum. Para que isso nasce? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu encontro o cliente dentro do call. A gente vai para uma reunião, mostra como funciona a ferramenta, quais são os ganhos, e ele fala, legal, esses ganhos aí, hein? Um dia eu gostaria de ter isso, mas agora eu quero ter isso que eu tenho de Agora eu novo. continuo com a caderneta. Eu continuo com a caderneta. É verdade Eu nua e crua mesmo, Murad? Tem que Então ser. vamos lá, vou dar um exemplo prático. Agora bota da tela Bota aqui, aqui, cadê ó, a aqui, câmera 2 aqui, Hamilton? É com o cabelo aqui, revelação agora, hein? Revelação. Então vamos lá. O exemplo prático. Qual que é o objetivo final da empresa? É gastar menos dinheiro Gastar menos e obter lucro, né? e obter lucro. Sim. Falando dentro de um contexto de viagens, qual o jeito de você gastar menos dinheiro? É você olhar, por exemplo, um voo, R$800, São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Ah, não, eu vou pedir uma aprovação. Essa aprovação vai levar 2 dias. Amanhã já não custa mais R$800. Exato. Eu vivi isso essa Tem- semana. tem- Demorou 2 dias pra A comprar uma passagem de férias, burocracia. aumentou R$250 a passagem. Burocracia. Dobra. Uhum. É. Então, as empresas aéreas hoje têm tecnologias de investigação. Ou seja, o tempo O tempo urge. urge, né? Então, se o foco é economia de dinheiro, é booking imediato. Entrou lá, Perfeito. tá dentro da política? Tô dentro da política. Segue o jogo. Buca o seu voo, reserva o seu hotel, Uhum. isso vai garantir a economia. Agora, se você traz um processo, que era o que o Anderson estava falando, que é antigo, não, eu preciso da aprovação do meu pai, depois do meu pai, do meu avô, numa empresa familiar, você perdeu. Já foi. Já foi. Você E na verdade você perdeu, porque efetivamente você vai ter que comprar em algum momento Exatamente. e já pagando mais do que pagaria do eu se tive a oportunidade tivesse de a comprar. agilidade. Que o sistema oferece isso, né? O Quer dizer, sistema oferece. uma das coisas também que eu aprendi, né, no convívio, tantos anos já com a Concur, é a facilidade de você poder flexibilizar e adaptar para a necessidade específica, inclusive colocando, a gente até brincou o negócio da ração de jacaré, que é um case que o Wagner trouxe pra gente, né, real, né, de algo que aconteceu. Tem cavalo, Mas tem- assim, mas assim, de você, por exemplo, ter lá uma relação de hotéis que não estão em sistemas de reserva, mas fazem parte daquele ambiente, Sim. ou mesmo restaurante, coisas que são homologadas, autorizadas e que estão dentro do sistema. Esse é um ponto ótimo de hotel. O hotel pequenininho não está dentro de uma rede de distribuição. Um Isso, agregador, De um né? que no jargão técnico é um agregador de conteúdo. agregador de conteúdo, Então, ele não quer pagar X reais ou X dólares para disponibilizar. É o tiozinho que atende o telefone lá e Isso. fala, tem um quarto aí? Tem. Uhum. Então, esse é um processo também que as empresas se adaptam. E falando em tecnologia, por exemplo, empresa aérea hoje consegue vasculhar. Tem evento na cidade?
Tem, aumenta o preço da passagem aérea. Os hotéis, como é que estão os hotéis reservados nessa cidade? Tem pouco, significa que tem muita gente na cidade. Você quer viajar para essa cidade? O bilhete é mais caro. Sim. E ainda, oferta e procura, né? Oferta e procura. E ainda assim, o que acontece? Se eu ainda coloco o famoso on-hold, né? Vou colocar e vou reservar minha passagem aérea. Camilo. Nas pequenas linhas ali tá escrito assim, eu, companhia aérea, posso derrubar a sua reserva a hora que ela quiser. A hora que quiser. Pro leigo que tá assistindo a gente no YouTube, escutando a gente no Spotify da vida, o que é o on-hold? O Anderson, pode ser para qualquer um dos dois a pergunta. Eu vou falar, o Anderson me bate aqui se eu estiver falando errado. É a famosa reserva. Vou reservar o meu voo e não vou comprar. Ou seja, quando você faz isso, de certa forma, você também está encarecendo a passagem do próximo. Tá. Porque você pode reservar, não comprar. Quando eu entro para comprar, não tem uma disponibilidade de assentos boa. Vai pagar mais caro. Vou pagar mais caro. Ah, não vou mais viajar. Cancelou. Esse é aquele bloqueinho que fica algumas horas, a passagem fica lá bloqueada para você. Fica segurando e só o que garante o valor da passagem é a compra. É a emissão do bilhete realmente. Sim. O processo de hold não garante a tarifa. Nem que o hold seja pago. Não Pagou, tem emitiu. hold pago. Não existe um hold pago. Mas hold, tem, eu já entrei em sistema aí. O que é isso então? Que você fala assim, tem uma... Agora paga uma tarifa X aqui. Não quer comprar agora? Paga 30 conto, a gente segura esse valor pra você por 24 horas. B2C que tem, você paga um plus. Mas isso é B2C, eu acho. B2C. Não é... não é B2B. Não é B2B, tá. Ok. Então... Mas eu não paguei não, tá? Eu comprei no dia seguinte e me dei mal, porque já tava, sei lá, R$100 mais caro. Devia ter pago os R$30. Não devia ter comprado na hora. Exato. Mas eu conversando com a namorada, falou assim, amanhã a gente vê. Aí eu amanhã, registrando como é que é? O aviso, né? Sim. Aí no dia seguinte chegou, eu falei assim, 150 pau mais caro aqui. Define agora. Não, então vamos comprar. Você não tinha pedido férias, né? Eu ficou esperando a aprovação de Meu férias. Meu chefe não libera minhas férias, rapaz do céu. Então, mas essas regras são regras do mercado, da indústria de viagem. Sim. Não são eu tenho E é prática comum, né? É uma prática comum. Todo mundo faz, né? É uma regra do mercado. O mercado opera dessa forma. A companhia aérea, ela reserva, mas ela tem o direito de derrubar a qualquer momento enquanto você não pagar o bilhete. Sim. Efetivamente. Então nenhum sistema de viagem vai controlar esse tipo de coisa. Você fez uma reserva nesse momento, ela te deu 3 horas para você emitir. Você não emitiu, mudou o valor. Pode ser que para baixo ou para cima. Na maioria... É para cima. Para cima. Sim. Porque a demanda vai trazendo isso. Então, o sistema de viagem, ele não controla isso. No sistema SAP Concur Travel, as melhores práticas observadas globalmente é que faça e emita. Por quê? Eu garanto. Eu brinco com o pessoal, quantas pessoas corporativamente entram numa ferramenta, eu pelo menos nunca entrei, para fazer uma viagem só para ver como que é. Não, se eu entrei é porque alguém pediu ou existe uma demanda. Então, se eu entrei e existe uma demanda, a gente tem um estudo que 99% das viagens que são feitas dentro de um sistema de viagem corporativo são emitidas. 99%. E aí eu brinco com o pessoal. Se 99% das pessoas que entraram na ferramenta e fizeram vai ser emitida, por que eu crio um gargalo e fico perdendo essas tarifas todo dia? Exato. E dando retrabalho? Por que não... Eu faço do contrário. Então, eu tenho um background de fábrica, linha de montagem. Então, a agilidade ali faz eles ganharem dinheiro. Sim. Se eu faço a emissão imediata de 99%, então não paro mais para aprovar. 99%, eu emito direto. E quem não concorda com essa viagem que vai acontecer, levanta a mão, que é 1%. Sim. Por que eu vou trabalhar no 99% e gastar toda a minha energia e perder todas as minhas tarifas em 99%? Sim, perfeito. E mudar essa visão. Então, essa é uma visão que a gente tem hoje no Brasil. E em outros países eu não vejo isso acontecendo. Quando eu falo que vai ter processo de aprovação, por exemplo, numa implementação na Europa ou nos Estados Unidos, os caras falam, mas por que você vai fazer isso? Sim. Para quê? Ele vai entrar na ferramenta e não vai viajar? Exato. Eles ficam brincando na ferramenta? É uma questão cultural, né? É uma questão Totalmente. cultural. E porque o pensamento de uma pessoa nessa outra cultura é o seguinte, já existe o processo. O processo já está validado.
Exato. Você já Exato. tem uma É ordem. assim que eu ganho. É assim que funciona. O que impede de usar, né? Você tá seguindo as regras que foram definidas pela empresa? Exato. Então tá tudo certo. Então tá no compliance, tá no tudo compliance, tranquilo. É exatamente. isso, não é? Sim. E se alguém não concorda em algum momento, levanta a mão. E Que é esse 1%. E é o pensamento de que isso traz eficiência, né? Muita eficiência. Uhum. Então, todos E os economia. clientes que... Sim. Né? Eficiência tá econômica, atrelada- eficiência de tempo, tudo. Além do Do tempo da pessoa, vida, que é um de vida recurso. das pessoas. Recurso o mais raro que a gente tem, porque Exato. acabou, não tem mais, né? Exatamente. Então a gente sempre brinca com o pessoal, mas por que você faz isso? Pra quê? Não, é porque aqui internamente a gente precisa disso. Mas por quê, né? Então, não tem um porquê. Então, Não tem. porque sim. É porque sempre É foi igual pai desse pra jeito. filho. Por que eu não posso, É. pai? Por que não? Por que não? Porque sim, porque meu pai me ensinou que era assim É. e não vai mudar. Isso que você está trazendo aqui, a verdades aqui, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Porque assim, óbvio, é acessível? Mas não é um negócio barato que você vai lá e compra um app de R$4,99, entendeu? Não é uma coisa assim. Sim. Então a empresa já faz um investimento para ter aquela solução. Olha só, é um investimento em solução. Em solução. Para não usar a solução? Exatamente. Além da solução trazer outros benefícios embarcados ali, correlatos dentro do processo. Auditoria, relatórios, onde você pode, por exemplo, a moda agora é falar de ESG. Aham. Então, por exemplo, o concurso traz dentro da ferramenta, traz dentro da solução, fala, quero tomar um voo que emita menos carbono. Perfeito. Perfeito. Para ter uma pegada de carbono mais leve, ou quanto que eu emiti de carbono no final do ano. Você emitiu tantas toneladas de carbono, como que eu vou reparar isso? Vai plantar tantas árvores, vai Sim. comprar tantos créditos de carbono? Então, tem incentivos fiscais depois, né? Tem uma então série tem de- esse... Sim. Outro aspecto que às vezes as pessoas não param para pensar é que a solução em nuvem, ela não demanda armazenamento local, né? Exatamente. Ela não demanda armário, não demanda pasta, fichário, não demanda HDs dedicados, ela tá na nuvem. E você tá oferecendo isso daí também. Pode acabar a Exato. energia, pode ser o que for. Ela Se tá- tiver uma conexão, o seu funcionário, o seu colaborador, stakeholder pode estar em qualquer lugar do mundo, celular, tá online o negócio, tá Uhum. funcionando. E, obviamente, Isso é uma baita de uma solução que, Claro. quando você tem a solução in-house, só quando você perde ela é que você dá valor. Se ela fosse externa, em nuvem ou backupada, né? E Sim. tem também a questão de todos os clientes estarem suportados ali, amparados por uma questão contratual. Sim. Se você não atingiu o meu nível de SLA, obviamente, dentro do contrato... O que é SLA, pra quem não sabe? SLA é o nível de serviço, é Service Level Agreement, ou seja, Certo. o nível de disponibilidade da ferramenta. Perfeito. Tá lá no contrato, 99 ponto alguma coisa. Não cumpriu? Consequentemente, tem uma Cláusula pra... cláusula de penalidade. Para nós, SAP Concur. Perfeito. Uhum. Então, ele também está respaldado. E isso faz parte, ou seja, são 20, por exemplo, mas o Concur investe em segurança, por exemplo, 20 bilhões de dólares em questões de segurança na ferramenta. Uhum. Não seja invadido, questão de pagamento com número de cartão de crédito e tudo mais. É super importante. E esse é outro desafio. Meio de pagamento também é outro desafio que vem embarcado aí nos projetos. Conta um pouquinho aí desse desafio, Daniel. Isso que eu queria saber. Já que Eu você vou deu jogar o a bola, teaser, eu vou jogar a bola no colo Tá do aqui Anderson, já, que- já. Sim, É a- sim. Estamos aqui pra isso. Como eu estava comentando, e a gente sempre faz esse paralelo entre Brasil, Estados Unidos, Europa, porque sempre essas melhores práticas acabam vindo de lá, alguém olhou isso com mais cuidado e infelizmente vem vindo para cá e a gente tem muita resistência em seguir nisso. Uhum. Então, os modelos antigos de pagamento que a gente tem em viagem, faturado. Então, é o pesadelo para qualquer empresa. Por quê? Eu vou lá comprar 1 milhão de bilhetes, depois um departamento vai ter que conferir isso. Essa conferência, e aí vai da minha experiência, como eu disse, eu era o cliente, eu era a agência. Então, eu emitia as faturas e eu conferia do outro lado. Eu sabia como funcionava. Eu sabia como funcionava. Então, isso é praticamente impossível de você garantir, sem perder muito tempo, que o bilhete que está nessa fatura é realmente do Murad. Aham. Uhum. A não ser que eu pegue o telefone, ligo pro Murad e falo, Murad, tô com um bilhete aqui, você pagou tanto, você foi para tal lugar.
É verdade? É verdade esse bilhete? É de verdade? verdade, Essa ligação você gela, né? Se receber a ligação... Daí que vem o meme, é verdade esse bilhete? Percebe? Percebe a fragilidade que tem a Sim. forma de pagamento num processo desse? Então, Fora o trabalho, né? não vou Tempo falar do e trabalho. Não vou falar porque aí traz até pesadelos. Mas, então, esse é um mecanismo que a gente tinha há pouco tempo. Você é da época da planilha a lenha, né? Não tinha nem planilha ainda, era Ó, é isso aqui mesmo. Próximo. Pá. Então, eu era do tempo que emissão de bilhete igual hoje, eu era o boy de uma agência que levava Assistente de logística. levava esse bilhete lá pra Varig, lá no centro da cidade, para emitir o bilhete. Então, era inimaginável o viajante conseguir ele mesmo. E aí ele tinha que ligar pra pessoa pra confirmar se o bilhete era dela mesmo. Eu acabei de pegar aqui teu bilhete, esse bilhete é seu? Exatamente. Então, Saia com o talãozinho com a passagem. então nesse caminho, percebe? Picotadinho, né? A gente tá na forma de pagamento lá bem rústica. Aí o brasileiro falou, não, essa daqui é muito ruim mesmo, não dá. Vamos criar uma nova aqui, que é os cartões centralizados. Uhum. Que é bem parecido com isso, mas com um lastro, vamos dizer assim. Porque eu tenho a transação no cartão e alguém precisa dar conta daquela transação. Certo. Então, o cartão centralizado, de certa forma, traz bastante trabalho, mas existe contatos manuais. Uhum. Contatos manuais, eu perco um pouco da transparência disso, porque, Claro. como eu disse, tem transações ali, a não ser que eu confira dedo a dedo. Ó, tô te ligando aqui para saber se esse bilhete é seu. Eu vejo um número de bilhete, mas não sei se é de verdade. A fragilidade dessas formas de pagamento, que o brasileiro tem muito, a maioria dos clientes que a gente tem no Brasil usa o centralizado. Uhum. A gente sempre tenta trazer ele para autonomia 100% da ferramenta, que é o cartão individual. Uhum. Mas como assim, Anderson? Eu vou dar um cartão para a pessoa, mas ele tem um notebook, Sim. ele tem um celular, ele tem todos os recursos que a sua empresa pode dar. Sim. Por que não dar um cartão? Mas o cartão você não pode entregar para ele, porque ele vai fazer a compra do mês no cartão, é isso? Então, O seu medo é que ele use Então, indevidamente o cartão? indevidamente. Então, isso tudo é coberto com políticas Sim. internas, para que garanta que ele não use, se usar, ser descontado, e etc. Então, tem várias questões aí. Claro. Mas as empresas, elas falam, não, eu não vou por esse caminho, eu vou por aqui. E cria várias burocracias para que isso não aconteça e perde vários benefícios. Como, se eu tenho um cartão centralizado, você passou ali num restaurante, o banco vai mandar essa transação para o concurso. Essa transação você vai ter que prestar contas. Claro. É sua ou não é? Alguém vai ter que enriquecer ainda. Enriquecer, Exato. o que a gente fala de enriquecer é, eu comprei um bilhete aéreo. De Sim. quem é? É do Léo? É do Murad? É do Lima? É do Camilo? Eu não sei de quem é. É um bilhete aéreo. Sim. Em algum momento, alguém enriquece essa informação e depois essa informação chega até o concurso. Uhum. Então. Ou seja, tem um trabalho aí também, ele vai ser, com certeza, da agência de viagens, que é um pilar fundamental dentro de um processo de implementação. Uhum. Não existe implementação de concurso sem a agência de viagens. Certo. Então, Uhum. nesse processo de cartão centralizado, a agência trabalha duas vezes, na minha opinião. No processo e depois enriquecendo essa informação. Uhum. E isso vai chegar lá no concurso. Que é uma fatura, vamos dizer assim, é aquele processo de faturamento que tinha antes, um pouquinho mais moderno. Sim. É isso. Uhum. Quando eu tenho o cartão individual, não. O banco manda a transação diretamente pro seu perfil. Pois é. Não tem como mexer nisso, tá? Não dá pra alguém chegar no meio e falar, ó, corta essa transação. Então, Sim. se você foi num restaurante, a transação vai entrar no concurso. Eu preciso da nota. Não tem a nota? Vai ser descontado. Então, Sim. é realmente uma mudança de cultura, mas na transparência das transações, eu sempre brinco com o pessoal. Você recebeu uma fatura de um cartão centralizado. E aí, você é o conferente lá do seu financeiro. Uhum. Conferiu, pagou, tá tudo certo. Você não tem certeza que o Murad viajou, certo? Não tenho. Legal. Mas se eu tenho um cartão individual para esse processo, o banco, por algum engano, manda a transação pro perfil do Murad. E não é do Murad. Ele já, na hora, não é meu isso aqui. Mas como Ah. assim? Vocês nem Não é meu especialista esse de viagem, bilhete, Não já- é meu esse bilhete. Você entendeu? Ó, não estamos falando de especialista de viagem, sim, entendeu? sim. Usuário. Meu, caiu na sua mão, não é seu, você fala, eu vou prestar contas. Claro. Não é meu, mas eu vou Uhum. prestar.
caiu aqui. Não, jamais. Não, mas eu vou assumir. Jamais. Eu vou assumir. Então, essa é a primeira coisa que a gente acaba vendo nos comportamentos. Então, antes acontecia problemas e ninguém tava Esse vendo. jantar de $6 mil em Dubai, vou assumir. Entendeu? Vou assumir. Essa primeira classe, né, também. Essa primeira classe aqui, né, que você escala pra Tóquio, eu vou assumir. Exatamente. Então, Essas 5 bagagens adicionais aqui que É. tá despachando. então é só pra você ver o tanto que é sério esses processos que a gente acaba Claro, com tentando certeza. se adaptar e colocar dentro do nosso processo, porque a empresa fez a vida toda dessa forma, Sim. e ela comprou uma ferramenta que proporciona para ela uma total segurança dessas transações, e ela não quer. Ela quer seguir por outro caminho. Então a gente tenta trazer ela para essas melhores para ela ter sucesso lá no final. Isso é só um exemplo. A gente tem vários outros problemas que acontecem no caminho por causa de soluções de pagamentos alternativas. Uhum. Porque não querem entregar o cartão. Eu te entrego um notebook de R$20 mil, mas não te entrego o cartão mês a mês ali para conferir isso, com um limite reduzido que eu posso controlar e tal, entendeu? Então são coisas que a gente pensa aqui no Brasil que eu acho que dificulta para a própria empresa, para ela reduzir os custos delas e ser mais competitiva globalmente. Então essa solução ela traz esse tipo de coisa. Legal. E pessoal, uma perguntinha aqui. O que um gestor de viagem tem que se atentar na hora que está executando ou implementando um projeto do SAP Concur? Essa é a pergunta do milhão. Quer falar, Daniel? Valendo R$6? Não. Eu complemento aqui, mas... Eu acho que a primeira questão aí é saber se todas as áreas estão interagindo dentro do projeto. Então, quando nós falamos de um projeto que envolve SAP Concur, temos a área de tecnologia, temos a área usuária. As reais presidentes das empresas são as assistentes dos executivos. Isso é informação importante, hein? Importantíssima. São as assistentes que mandam em tudo. Exatamente. Elas têm o poder de ajudar ou atrapalhar a implementação de uma O ferramenta. poder de veto. O Veto. poder do líder. É o o poder de poder veto total. Total. Então eu acho que trazer todos os atores que estão envolvidos dentro de um projeto é um pilar fundamental. Uhum. Porque de Mas se repente explica também, né? Porque a assistente talvez seja aquela que tem mais trabalho no leve trás das coisas, né? E se não é muito bem explicado o quanto que aquilo vai facilitar a vida dela a partir dali, fala, gente, vai aumentar meu trabalho. Quer dizer, eu vou ser prejudicada com isso. Então explicar e É alinhar fundamental. com todo mundo, né? de repente a área de tecnologia lá no final fala: amigo, eu não fui envolvido aqui, será que Uhum. podemos voltar lá para o começo? Uhum. E isso é uma realidade, Isso é uma acontece realidade nos projetos. bastante nos projetos. Então, na minha opinião, ter todos os atores presentes desde o começo do projeto, no momento zero, para mim é fundamental. Tá bom. O Anderson provavelmente tem outra visão, mas Não, para não. mim é isso. Essa questão das secretárias, em algumas consultorias que eu fui em algumas empresas, é tão sério isso que eles me chamavam de concur dentro da... Uhum. Ah, é? As secretárias falaram, meu, Virou o codinome. concur tá aí, a gente precisa falar com ele. Então, elas realmente têm o poder de acontecer corretamente ou não. Então, cada empresa ela tem a sua cultura e tem as pessoas que envolvem nisso. Então, todas essas pessoas precisam ser envolvidas. É aquela questão cultural que a gente falou lá no começo do projeto. Se não tiver envolvida todos os participantes que são influenciados por esse processo de viagem, tende a dar problemas. E eu brinco de colocar no sapato novamente, que é, se eu sou responsável internamente, como gestão de viagem, pelo projeto, tudo que der errado ali vai ser associado ao meu nome, como profissional. Sim, E claro. é isso que a gente, como consultoria, tenta fazer com os gestores de viagem. Vá para esse caminho, aqui é um caminho de sucesso, a gente tenta guiar eles no caminho de sucesso da ferramenta e dos melhores processos, para que eles sejam bem-sucedidos internamente e sejam bem vistos, e muitos são premiados, como a gente já viu em outros podcasts aqui, porque realmente eles seguiram essas nossas dicas por As milhares melhores práticas, de né? outras empresas que a gente vem vendo erros e acertos e etc. Sim, essa sua fala me lembrou, eu não sei se vocês acompanham série de TV, eu gosto muito, e tem uma série que fez muito sucesso agora no ano passado, chamada The Bear, o Urso. É um chefe de cozinha premiado que acaba assumindo o restaurante de um irmão dele depois que o irmão dele falece. E tal. E assim, no processo de implantação da cozinha dele,
na cozinha que tem os colaboradores e os processos Do irmão. implantados pelo irmão, ele enfrenta uma série de dificuldades das pessoas que sempre fizeram da maneira como sempre fizeram. Exato. Inclusive, passando por sabotagem de algumas pessoas por conta de ego ou até mesmo de medo do novo. Do novo, exato. O medo do Uhum. novo Isso que o Deber paralisante. conta é ficção ou é verdade esse bilhete também? É verdade esse bilhete também. Nossa, Esse muito bilhete é interessante. muito verdade. Porque onde tem pessoas, Muito interessante. tem ego, tem medo, né? E muitas vezes pode ter sabotagem também. Mas Tem e- uma passagem lá de uma assistente que ela de propósito pega o molho que a menina lá, Bota que sal chegou no agora, fez da cebola e esconde o negócio e fala, não, joga a cebola fora, ela tem que descascar tudo de novo pra atrasar, pra não dar tempo de fazer, pra que não aconteça o que o chefe tá querendo implantar, né? Exatamente. E isso Acontece. acontece no dia a dia, quase que em todas Onde as tem ser humano, né? É, porque pensa num processo automatizado Às vezes, que... é até inconsciente o processo. Sim, É. eu digo, não é de maldade, mas é Não. autodefesa. É, Autodefesa. Às vezes é um processo de autodefesa. a gente já viu pessoas dentro Autopreservação, da né? da Uhum. reunião perguntando, tá bom, se o concurso vai fazer tudo isso, Eu o vou que eu fazer vou o- fazer? Qual vai ser meu papel aqui agora? fazer o quê? Percebe que o alinhamento com as pessoas, com a ferramenta e com o processo, eles estão totalmente ligados. Sim, claro. Então, pensa, o cara desenvolveu todos os processos, tá tudo bonitinho, mas ele não falou com as pessoas. Exato. Qual é o seu novo papel? Que foi o que o Deber fez. Ele Deber chegou implantando tudo, mas não alinhou com todo mundo. O que vai ser? Ó, eu vou mudar, mas você vai continuar fazendo isso, você vai continuar Ou assim. você vai evoluir, vai para uma outra tarefa, você vai ter um outro Mas papel. tranquilizar dizendo que isso não vai colocar o teu cargo em risco, por exemplo. né? Exatamente. Então isso é um dos pontos... Vou falar que é um dos top 3 aí de falhas de projeto, Comunicação. que é um envolvimento dessas pessoas. que estão- Gerenciamento de expectativa, né? É, Total. Gerenciamento, porque o gestor que adquiriu a ferramenta, ele tem uma expectativa na visão de gestor. Mas se ele não consegue se colocar, que você falou, No calçar o sapato de cada um dos de seus cada um. colaboradores ali, ele não vai conseguir a adesão de todo mundo, não né? vai Em conseguir. determinados momentos, nós começamos o projeto às vezes e as pessoas falam assim, mas espera, é o que mesmo? Ah, é uma ferramenta, vai substituir, vai trocar o processo? Então, em muitas das vezes, essa comunicação, essa gestão de expectativa causa um furor, um calor, igual eu digo Uhum. no processo, logo no começo. E aí nós atuamos como determinados bombeiros. Aí ali. que vem a minha pergunta em cima disso. No trabalho de vocês, o quanto tem de apagar esse tipo de incêndio e de gerenciar esse tipo de crise? Todo dia. 100%. 100%. É. 100%. Porque Isso. você tem a parte tecnológica, você tem a implantação processual do negócio, Uhum. mas pelo que vocês estão dizendo aqui, o desafio humano, ele talvez seja um dos maiores envolvidos. Sim, E é. aí é. vem a expertise da equipe de consultoria, ou sei lá, que é o trabalho de vocês, de ajudar a colocar isso tudo na linha, né? Para que aterrissar a solução isso aí. funcione. Quando vem a frase, eu já estive do seu lado, eu sei o que você está passando, eu já estive do lado da agência e agora estou do lado da ferramenta, eu brinco que isso é um balde de água tranquilizante em cima de quem Uhum. está do outro lado. O trabalho desse menino aqui tá garantido por bons anos, hein? Porque Tem que estar. do jeito que ele... Agora eu entendo por que depois dos eventos as pessoas perguntam como que não tinham conhecido É. antes. Né? Camilo também é a mesma coisa. Porque eu tenho essa visão, em algum momento... É empatia, né? Você Alguém tem me que entregou ter, um né? projeto e falou assim, Anderson, faz esse negócio acontecer. E pensa, ninguém alinhou essas coisas que hoje eu passo para os nossos clientes. Sim. De falar, alguém tem uma visão e comprou essa ferramenta por questões de Sim. segurança, por questões etc. Aham. Ninguém me falou, ele só falou, vai lá e faz. Eu vejo essas pessoas dentro desses projetos com a mesma visão que eu tive lá no passado e que Uhum. ninguém me abriu os olhos de dizer, você precisa entender para que a empresa quer isso. Qual é o objetivo, redução de custos, etc. Para que lá no final você consiga brilhar como um profissional, que é o que todo mundo quer que está dentro da empresa. Sim. Alguém te entrega um projeto, você quer ser bem sucedido nesse projeto. E se alguém conseguir facilitar isso para você, é o seu sonho. Esse é o caminho do sucesso. Então eu tento mostrar para eles, isso já aconteceu comigo. Esse caminho que você tá seguindo, eu também já fui, deu errado. E eu tive um baita problema no final. Então eu tento direcionar. E no dia a dia eles vão vendo isso acontecer.
Eu tava mostrando nos intervalos ali pro Murad, alguns clientes que estavam insatisfeitos com o modelo de implementação, porque alguns consultores acabam deixando ele ir pro caminho que ele não deveria. Exato. Não é tão incisivo em dizer, não vai aí. E eu sou meio que brigão lá, né? Não vai. Tem uma Por luva de favor. boxe. Não vai Mas, pra lá. isso que você tá me dizendo tá me dando uma impressão de que, por mais que a gente esteja falando aqui de tecnologia, de transformação digital, de uma implantação de um sistema que vai trazer redução de despesa, redução de desperdício, aumento de eficiência e tudo mais, tem um aspecto humano, psicológico até, Muito. de né, no trabalho de vocês. Então a minha Sim. pergunta agora é uma pergunta de leigo e dúvida real mesmo. Sim. O quanto que a Concur abre isso para vocês desenvolverem também esse lado, porque para você poder lidar com ego e com pessoas, você tem que trabalhar esse lado humano também, né? Eu acredito que eu passei por um processo de desconstrução. Me explique, desenvolva. Eu tive que me desconstruir. Eu venho da área de tecnologia, né? Meu background analítico, processual, bits e bytes, escovar uns e zeros, uns e zeros. binário pra caramba. Lógico, raciocínio totalmente lógico. E aí eu tive que me desconstruir no processo para entender que não é só tecnologia. Tem pessoas envolvidas dentro desse contexto. Porque a gente fala muito de inteligência analítica, Mas tem mas inteligência emocional. é isso que eu falo, pouco se fala de inteligência emocional. Total. E tem, o projeto é cheio disso. E esse parece que é o Cheio ponto de ego. nevrálgico de todo o projeto, na verdade, né? Tem palavras que são gatilhos, positivos e negativos. Exemplos. Mudança. Ó, eu tenho um exemplo. Mudança é uma. Eu tenho Mudança é uma palavra, é um gatilho. Quando você fala, não, você precisa mudar. É um gatilho. Pra mim, hoje, na Pra minha quê? visão, é um gatilho péssimo. Pra quê? Não né? vamos precisar mais de Exato. É. 3 pontinhos e uma palavras que são gatilhos que já vocês com a experiência já conseguem prever que aqui a gente vai ter um problema parecido com aquele outro caso. E aí lembra tipo roteiro de novela? Sim, Que você sim. tem atores diferentes interpretando papéis muito parecidos, Muito né? parecidos. Exatamente. Mas às vezes acontecem umas coisas novas Claro. recentemente aí. Onde tem seres humanos tudo... Essa questão do ego. Olha como é engraçado. A gente tá tratando de um projeto grande onde envolvia pelo menos 4 cenários, pessoas fortes do lado do cliente. E uma delas eu esqueci de copiar num e-mail importante de uma definição. Não botou o cara no loop. Não coloquei, esqueci mesmo, esquecido, não foi de propósito. E na próxima reunião a pessoa entrou super brava comigo. Então tudo que eu falava, ela falava, não concordo, não é assim. Porque ela foi excluída do Mas eu não- processo, mas sem querer. Sem querer. Sim. E eu não tava entendendo. Por que ela tava assim? Gerou uma reatividade já. Num call antes tava tudo bem, mas no próximo já não tava. E eu falei, eu fiz alguma coisa, aconteceu alguma É tipo coisa. um casamento, tipo né? um casamento. A sua esposa tá brava com você não sabe por quê. Eu fiz alguma coisa de errado, mas eu não sei o que é. Me diga, pelo amor de Deus, Olha o que que é. engraçado. E o olhar daquele. E aí depois você eu vi. sabe. É isso, né? E aí depois eu mandei um e-mail, meu perdões, não tinha visto que tinha copiado no e-mail, não foi de propósito. Mas aí também tem a maturidade emocional da pessoa, e eu não vou julgar a pessoa em si, mas eu já vou julgar também, que é da pessoa não chegar pra você profissionalmente e falar assim, cara, Mas tem uma história. você esqueceu de me dar aí um... Mas eu vou te contar. Me Esse conta. negócio é terrível. Então, internamente, ela sofre uma pressão dos colegas de trabalho. De falar que é reclamona, que é isso, que é aquilo, entendeu? Então, ela já tem internamente isso na cabeça. Tá, entendi. Então, Já tem uma casca ela grossa já ali, tem alguma coisa lá. Então, todo fruto mundo do relacionamento cotidiano. que ela tem interno. Então, ela imaginou que eu tava tirando ela do processo igual as pessoas estão tirando ela internamente. Perfeito. E eu não tava perfeito. fazendo nada. Você chegou agora e já tá se comportando como os colegas Que tão tratam aqui. ele sempre. Aham. E aí, isso é um problema pra mim, entendeu? Então, E aí o cara não Cê vai é meio chegar e psicólogo falar ali. assim, pô, custava me colocar, porque ele já não faz isso no ele dia a não dia. faz. Né? Ele já tem essa barreira. Esse Então, não é tão Entendo, simples entendi. assim. Não, zero simples, É. imagina. Esse aspecto de inteligência emocional é fundamental no começo do projeto. É. Ali você É já aí que você desliga. mapeia quem é quem eventualmente pode, de alguma forma, endurecer o processo, Uhum. ou quem pode ser um facilitador, pode ser um aliado dentro daquele processo E vai te ajudar. e vai nos ajudar, independente da dificuldade que nós vamos encontrar pela frente.
esse processo de desconstrução que eu me forcei a fazer, eu fui obrigado a fazer, porque senão eu não iria sair do outro lado, é um processo que ajuda muito. Eu diria que, eu posso ser ousado no que eu vou dizer, mas 70% de um projeto são pessoas. O resto é tecnologia, Pelo processo que vocês e estão ferramenta. falando, Eu parece concordo. que até mais, né? Eu concordo. Agora, a minha pergunta aqui é o seguinte, com base nisso, e nessa experiência, e nessa, digamos, tendência que isso, né, da vivência de vocês, existe uma fórmula de sucesso para se começar com menor possibilidade de erro possível desde o começo? Ou a variável humana é tão grande que não tem essa fórmula, vai ter que ver no andar da carruagem aí como que a banda toca? Na maioria das vezes, a gente cria documentos Não tem algoritmo para isso. Baseado nessas experiências, a gente vai criando, lógico, maneiras de explicar diferente, passo a passo. Então, o Daniel, junto com o nosso outro superior, o Jean, pediram para a gente criar alguns documentos de comportamento mesmo, se eles seguirem para esse caminho, como que a gente lidar bem aqui? Como que a gente faz esse negócio acontecer? Então, a gente tem esses documentos que a gente vai visitando e vai atualizando, porque vai mudando. Aquela coleção de livros antigamente tinha, e agora você decide. Se você quiser ir para a tumba do faraó, vá para a página 24. Se você quiser ficar no museu, fique na próxima página. RPG Exato. 1.0. Ipsis literis. Exatamente. Porque a variável humana, ela é indecifrável, né? Sim. Então, ela é mas você consegue com a sua experiência, vocês conseguem com as suas experiências, ler tendências de comportamento, né? Algumas Exato. mensagens estão nas entrelinhas. Uhum. Então, essa questão de inteligência emocional, do componente humano, eu falei 70%, mas você perguntou da receita. A Sim. receita é metade humano, metade processual processo. e tecnologia. Então, A diretoria de marketing fica sabendo dessas coisas ou não? fica. A gente escuta bastante disso. Sempre vem pra gente depois. Eu brinco. Por isso que você fez a provocação inicial, né? Exato. De Por isso que eles estão aqui com a gente Uma hoje. coisa é uma coisa, mas eu acho fascinante isso. E olha, eu não tinha ideia desse alcance, porque a gente fala muito, até hoje a gente tinha falado muito da ferramenta em si e dos resultados que ela traz em implantações bem-sucedidas, que acredito que sejam todas depois de algum período, né? Sim. Mas esses perrengues aí, eu ia chamar de vicissitudes, mas acho que perrengue é mais bonito. Perrengue é mais bonito. Esses perrengues que você passa para que o resultado chegue, eles são a vida real, né? É a vida real. A ferramenta também traz uma série de desafios para nós do time de implementação. É uma ferramenta que veio muito forte do mercado americano, Sim. totalmente aderente ao mercado americano e ao mercado europeu, e aterrissou aqui no mercado latino-americano. Então, a ferramenta também traz para a gente e nos força a se desconstruir e reaprender algumas questões de processos. Então, em vários momentos, nós nos deparamos ali, às vezes até tarde no escritório, com conversas acaloradas de como vamos atender, ou a ferramenta tem um certo limite até onde nós podemos ir? Tem, e nós entendemos. E aí, dentro das conversas, trazendo a experiência do Anderson, no nosso time tem pessoas que trabalharam nos agregadores. Como que funciona lá atrás da cortina do agregador? Como que nós podemos ajudar de alguma forma? E aí nós fomos construindo esse material, e acho que muito mais importante que o material é a questão do componente humano. Quando você fala para a pessoa, não, eu sei disso aqui que eu tô falando, eu sei em profundidade, isso traz uma paz de espírito Cara, que legal. para a pessoa que tá do outro lado. Que bacana. E às vezes com a câmera ligada, você sente a tensão das pessoas Uhum. em não terem os seus processos atendidos 100% da forma que ela quer, ipsis literis. Sim. E quando você traz, não, pera, eu sei como é que funciona o agregador tal, eu já estive lá, eu trabalhei lá. Isso faz toda a diferença, né? A pessoa dá até aquela relaxada na cadeira, assim, muda o semblante da pessoa. Então, Particularmente eu adoro a ferramenta, então, como eu disse, conheço bastante o mercado, conheço as ferramentas que tem por aí, eu entendo um pouco de como funciona, então eu gosto muito. Para eu defender uma coisa que eu gosto muito, eu acho que isso facilita a minha vida ali no dia a dia. Sim, claro. Porque eu conheço como são as outras
eu acho que ali eu tenho mais transparência e etc. Então, Sim. eu acho que isso facilita e eu tento passar isso para esses clientes. Murad brinca que o cliente, depois que fala comigo, quer falar de novo e etc. Mas é porque eu tento trazer isso para ele e eu acredito na ferramenta. Se eu não acreditasse, Claro, eu dificilmente conseguiria trabalhar com isso. com certeza. É como me perguntam muito, eu dou aula de podcast há muitos anos, né? E aí perguntam pra mim, essa pergunta que, se eu soubesse, eu ganhava, teria $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Qual o segredo pra ter um podcast de sucesso? Fala, olha, eu não sei, tá certo que eu tô aí há 15 anos, mas eu acho que você falar sobre algo que você gosta muito é bem legal, porque você fala com paixão. Exato. Se você falar sobre algo que você entende muito, também é legal, porque você fala com propriedade. Agora, você juntar algo que você gosta muito e Com também propriedade. entende, falar com paixão e propriedade, então acho que aí a chance de dar certo é muito maior. Exatamente. Né? É isso que você está fazendo no Exatamente. seu trabalho. Eu entendo da ferramenta, eu entendo dessas posições, que não só vivi muitas delas, como já vivenciei no meu atendimento também, né, no meu suporte e outras tantas, e acredito no que eu estou fazendo, né? Gosto daquilo que eu estou fazendo. Né? Esse é o caminho do sucesso. Tem vários clientes aí, que nós poderíamos, não vamos citar os nomes, óbvio, mas que começamos com um projeto. Eu brinco que o projeto veio pão quente, né? Entrou, saiu, go live. Uhum. Mas o cliente não estava feliz, não estava Sim. 100% feliz. Foi aquele pão que não assou Aquele pão direito. Que não assou Deu uma direito. solada Deu uma por solada. dentro, né? Não ficou assadinho. Eu gosto do pãozinho já mais moreninho. Eu ali, também, crocante, aquela manteiguinha Coisa que de derrete. italiano. Exato, italianada, né? Italiano. Então, Ô, isso Belo. aí. Deu fome agora. Camilo. Agora deu fome, Belo. Mas isso realmente, isso né? leva, O pão não tava saboroso, Não porque não tava... E nós revisitamos o cliente. Aí é o que você falou. Vocês conversam com o Murad sobre isso? Sim. Uhum. Dos sucessos, mas eu acho que o mais importante são dos insucessos, que é onde nós vamos lá e revisitamos o cliente e fazemos trabalhos adicionais. E teve um cliente especificamente que, após esse trabalho, conseguiu entender o quanto que ele perdia de dinheiro Exato. sem usar a ferramenta. Sem a ferramenta. com voz Alguns. prática. Alguns Esse é deles. fundamental, né? É Isso o é mais fundamental. gratificante, onde a gente vai e entende qual é o problema dele e tenta dar uma direção. E agora, o problema desses clientes é que, em nenhum momento, alguém falou pra ele, vai por aqui que vai dar certo. Uhum. E ele não quis ir. Sim. E ele foi pelo caminho errado. Aí, quando virou vários problemas, agora ele tá mais aberto. Então, esse segundo consultor que vai lá, ele consegue mais... Qual é o caminho? Me fala. É esse? Eu vou lá. E aí, depois, com certeza, tem um sucesso. E ele fica muito feliz. Então, isso é legal. É uma ilusão achar que amanhã você vai ter um resultado diferente se hoje você fizer as mesmas coisas, né? Então, não tem como. Você que tá ouvindo a gente aqui, ó, do Loja de Casa, É coach. tá conhecendo hoje aqui a verdade, os corações que batem por trás desse aplicativo que você tem aí que tá resolvendo a sua vida. Olha aí. Muito bom. Rodrigo Murad, que programa legal. Foi legal, né? Que legal valeu. esse tipo de experiência, sabe? A humanização do processo como um todo, né? Sim. Eu acho mais fascinante de tudo, né? Eu acho mais fácil. Lidar com pessoas é muito legal. Gente, queria estar aqui o dia todo falando com vocês. Espero que seja a primeira de outras tantas participações Com certeza. aqui. Então eu quero, como sempre aqui, passar a bola para cada um de vocês, começando pelo Belo aqui, meu amigo Daniel Camilo, nome de cantor famoso, hein? Daniel Camilo. Daniel, chama Daniel Camilo. Não. Nome de cantor famoso. É primo. Ele faz parte da família lá A família Camilo lá, tá lá vendo só? longe. A parte da família que tem mais dinheiro do que Dinheiro, eu até agora. Mas, ó, obrigado pela participação, obrigado demais por compartilhar essa experiência aqui com a gente, trazer esse coração, eu acho muito legal, gostei demais mesmo. Então o espaço é todo seu, para você deixar também aí sua rede social, quem quiser conhecer vocês, não sei se você tem essas atividades ou não, LinkedIn e tal. Tem LinkedIn, Daniel Camilo. Eu sou apaixonado por tecnologia, mas eu sou mais apaixonado por pessoas. Ah, que Então, legal. Eu acredito piamente de que uma relação transparente e sincera, seja ela em projeto ou seja na vida pessoal, é o caminho. Então, eu sempre brinco com o pessoal e sempre falo, a minha porta é aberta
pra gente se abraçar e pra gente se dar umas cotoveladas Com certeza. pelo caminho. Foi um prazer estar aqui também, foi um papo super descontraído. Quando nós vimos, já foi. Já foi. Passou rapidinho. Foi um prazer sempre ter te assim. conhecido, mas infelizmente você ainda não é meu amigo. Porque enquanto a gente não compartilhar uma refeição e uma taça de vinho, a gente não é amigo de verdade. Então Então, tá bom. fácil. vamos armar esse jantar ou esse almoço aí. Eu cheguei aqui e vocês já estavam comendo um belo de um hambúrguer. Pois é, então. Mas a gente vai ter que fazer o sacrifício de Eu vou ter que- criar essa desculpa Essa desculpa aí eu vou... para poder trocar uma eu vou ideia. voltar. Eu E é- agradeço de coração. Obrigado demais. E é Léo, claro você que... é um craque. Que isso, imagina. Eu sou só um aprendiz aqui na Concur. Tenho a felicidade de estar com meu amigo Murad aí há tantos anos e eu aprendo a cada dia com Imagina. essa família Concur que eu fico tão feliz. E nesse nosso almoço ou jantar, eu quero muito também selar a minha amizade com Anderson Lima. Opa! Que, cara, que legal a sua experiência. Bacana. Um cara jovem. Você se importa dizer a sua idade, não? Claro que não. Claro que não. Não. Fica a interrogação. Né? 44. Cara, Não eu parece. tô destruído, velho. Não parece. Eu tô com 48, eu pareço seu tio, irmão. Você tá muito bem, Que cara. isso. Muda minha refeição, nutricionista. Por favor. Felipe Donato, tem que mudar a minha nutrição. Olha, a não é partir de agora. jabá, mas ele passa um Crescim 2000 na... Mas não parece, mas viu? não parece. Mas é. não parece. Tá bem tratado, né? Tá bem feito, Tá bem feito, né? Que legal ouvir a experiência e assim, esse lado, assim como eu disse para o Camilo, acho que é a primeira vez que a gente aborda esses Sim. aspectos aqui em tantos anos de podcast e fiquei muito feliz, tenho certeza que o nosso ouvinte, nosso espectador também vai gostar. Mesma coisa que eu perguntei pro Camilo, quem quiser te conhecer, adicionar você na sua rede de relacionamentos. LinkedIn, Anderson Carlos de Lima. Pode me adicionar lá. Fico muito feliz pelo convite, por trazer essas experiências aqui. Espero que tenha outros, né? Teremos. Pra gente Pode contar conversar com sobre isso. outros assuntos Estaremos aí. sempre porque de pé e a ordem. já estão sempre que convidados. precisar. Histórias não vão faltar, tá? Sim, E- tem que levar isso pro palco do Concurso Show. Essas vamos lá. experiências. E eu quero ver os ouvintes aí assistindo esse podcast, né? Pra falar, realmente, vivenciamos isso com o Anderson. Exato. E se você que está ouvindo a gente, seja no áudio ou assistindo a gente no YouTube, no canal da SAP Concur, tiver uma experiência parecida ou se identificar com o que nossos convidados falaram, deixa seu comentário aqui, Isso. porque isso é muito legal para a gente saber também que o que a gente está falando aqui está reverberando em você, que é, afinal de contas, o mais importante. É isso Meu aí. amigo Rodrigo Murad, que programa legal. Muito legal, né, Léo? Valeu Gostei a pena. demais. E você gostou? Gostei bastante. Acho que a gente já vinha falando de ter esse programa ou ter esses conteúdos já faz algum tempo. É aquilo que a gente falou, a gente tá sempre em contato, tá sempre conversando. Acho que o time Concur é bem unido nisso, com relação a isso, essas integrações entre as áreas e vamos pro próximo, né? Já estão convidados pra Com certeza. pra Legal. próxima rodada que a gente vai ter de Na hora gravações. que vocês quiserem. Maravilha. Eu gosto assim, quando fala nem me chamou, já tô lá. Já tô lá. Exato. Assim, Se assim tiver que eu gosto. comida, então é mais fácil. próxima vez virar vocês- amigo do Léo, pô. Próxima vez, Vocês vêm pro você hambúrguer. vem que você sabe que vai ter almoço. Já vem cedo. Exatamente. Quem quiser também te acompanhar, Rô, como é que faz? Eu sou o Rodrigo Murad nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, tô em todas essas redes, é só me seguir lá. Maravilha. E eu sou Léo Lopes, @LeoRadiofobia em todas as redes sociais também. Twitter, Instagram e LinkedIn são as mais ativas. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente está aqui, o vídeo você assiste no canal da SAP Concur no YouTube e também agora a gente tem aí alguns cortes, alguns trechos que você vai acompanhar nas redes sociais que tanto podem trazer você até o vídeo na íntegra que você está assistindo aqui agora, quanto também para o áudio que está disponível no formato de podcast, que é o nosso formato original em todas as plataformas de áudio. A SAP Concur você acompanha nesse canal do YouTube, também concur.com.br e você fica sabendo das novidades todas no @SAP_Brasil no Instagram e na página da SAP
no LinkedIn. É só jogar lá SAP Brasil, você vai acompanhar tudo que acontece, a gente publica muita coisa lá também. É isso por hoje, encerramos esse episódio fantástico. Obrigado demais pela sua audiência, pelo seu download, pelo seu streaming. Um abraço e até o próximo episódio.